ouvir a voz do Salvador. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 em diante. Vê o que proponho hoje, a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos teus caminhos, e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas para possuí-la. Vamos ler juntos, 16? Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passa para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. O céu e a terra hoje tomo por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometera dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Quando eu era jovem pastor aqui, naqueles primeiros anos, alguém contou uma história aqui. Foi o pastor Wilson, pregando no aniversário da igreja. Ele contou uma historinha que depois ficou muito conhecida no Brasil, mas eu sempre fico com aquela historinha na cabeça, daquele homem sábio que tinha numa região, e que as pessoas o reconheciam como sábio, e que aí um menino resolveu fazer uma pegadinha com ele, porque ele sabia todas as respostas. E aí o pastor Wilson contava essa história toda cheia de floreio, toda bonita assim, mas disse que o menino chegou com ele com um beija-flor na mão assim, e um beija-flor vivo. E aí perguntou para ele: mestre, esse pássaro está vivo ou está morto? Se ele dissesse que estava vivo, ele iria apertar o pássaro, matá-lo e mostrar para ele. Se ele dissesse que estava morto, ele ia soltar para que o pássaro voasse, que era para contrariar aquele sábio e demonstrar para ele que ele não era tão sábio assim. E o sábio olhou para ele e percebeu a jogada dele e disse: você decide, você escolhe. Essa aqui é a típica da historinha do passarinho. Israel está terminando a sua travessia no deserto. Moisés está com 120 anos. Ele dirigiu esse povo nos últimos 40 anos. Aquele povo tinha em Moisés o seu libertador, tinha em Moisés o seu líder, tinha em Moisés aquele que era a referência para a vida deles. Moisés agora estava preparando esse povo para dizer: gente, está acabando, nós já vimos a terra que foi prometida para nós está ali logo depois do Jordão, nós daqui já conseguimos ver a terra lá, temos muita luta pela frente, mas a terra está aí. Agora vocês deixaram definitivamente de ser escravos, agora vocês têm a bênção de poder ser livres, agora vocês vão construir a história de vocês, agora vocês vão fazer a vida de vocês, agora vocês vão dirigir a vida de vocês. E aí Moisés diz assim: eu estou fazendo uma proposta para vocês hoje. Essas propostas é que eu estou chamando de oportunidades que Deus dá ao homem. Deus dá oportunidades para nós, e nós fazemos escolha. Deus resolveu ir lá e libertar o povo do Egito. Deus resolveu
cuidar daquele povo durante toda a travessia do deserto. Deus abençoou todos os dias com alimento para eles. Onde não tinha água, Deus dava água para eles. As roupas deles não se gastaram, as sandálias deles não se gastaram durante seus 40 anos de travessia. Deus abençoou aquele povo sobremaneira. Mas agora Deus faz uma proposta para eles e fala para eles: gente, agora vocês têm que tomar decisão. Eu tenho a impressão de que nós podemos fazer essa mesma reflexão para a vida hoje, porque o Senhor fez isso lá em Isaías. Nós lemos, tempos depois, nós lemos no começo do culto, o Senhor fez essa proposta para Isaías. O Senhor já tinha feito essa proposta lá no Jardim do Éden, dizendo para o povo: olha, eu tenho um paraíso para você, eu tenho coisa muito boa para você, você pode viver aqui feliz da vida, você pode viver aqui de forma espetacular. Eu só tenho coisa boa para você, Adão. Eu não tenho nada de ruim para ti, eu só tenho coisa boa para ti, mas eu preciso da tua obediência. Para que haja uma relação entre nós, eu preciso da tua obediência. Então, você vai poder comer de tudo que tem aqui, menos disso. Talvez seja essa mesma proposta que Deus fez lá no Gênesis, ou a proposta que Deus faz lá em Isaías, ou a proposta que depois Jesus faz lá na frente no Novo Testamento, ou a proposta que aparece Jesus fazendo lá na igreja, lá no Apocalipse, dizendo: eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu vou entrar, você há. E aí veja que Jesus estava falando para a igreja: eu quero ter comunhão com você, eu quero abençoar você, eu quero cuidar de você, eu quero proteger você, e eu faço coisas incríveis para poder te abençoar. Então, ele vai fazer as propostas aqui na frente. Veja que o texto diz assim: vê que proponho hoje, porque o texto anterior, já no trechinho anterior aqui do capítulo 30, o Senhor já tinha mostrado para ele: gente, eu vou abençoar vocês, olha, se vocês desobedecerem, mas vocês se arrependerem, eu vou abençoar vocês, eu vou cuidar de vocês, eu quero abençoar a vida de vocês. Então agora ele resume isso dizendo: vê, eu estou fazendo uma proposta para vocês, eu estou propondo para vocês a vida ou a morte. A vida traz consigo o bem, a morte traz consigo o mal. E aí ele não está falando aqui de vida biológica apenas, mas ele está falando de vida no sentido mais pleno, né? No sentido inteiro. Então, em primeiro lugar, eu queria que a gente pensasse assim: existe uma proposta de Deus. Parece que a bênção de Deus, às vezes nós corremos o risco de pensar a bênção de Deus como alguma coisa que Deus derrama a bênção. E é verdade, Deus derrama a bênção de graça para nós. Deus nos abençoa de maneira maravilhosamente graciosa. Nós não estamos falando da bênção de Deus, dessa bênção graciosa que Deus dá sobre justos e injustos, nem da bênção graciosa que Deus dá, da bênção especial que Deus dá para os seus filhos. Nós estamos falando de uma outra bênção. Nós estamos falando de uma proposta que Deus faz ao homem, para poder dizer assim: olha, eu quero propor para você, ou você obedece ou você desobedece. Se você obedecer, você vai colher naturalmente o fruto da sua obediência. E se você desobedecer, você vai colher naturalmente o fruto da sua desobediência. O texto aqui não está dizendo de uma bênção natural, ele está falando de uma bênção consequente. Ele está dizendo que se nós resolvermos obedecer ao Senhor, nós vamos colher naturalmente o resultado da nossa obediência. É mais ou menos como se o Senhor dissesse para nós: olha, se você dirigir o teu carro com cinto de segurança e tiver um acidente, você vai ser guardado. Se você resolver dirigir o teu carro sem cinto de segurança e tiver um acidente, você vai sofrer as consequências disso. Então, eu estou aqui pensando na minha cabeça, meditando sobre isso essa semana, e pensando sobre isso no meu coração. Deus continua fazendo essa proposta para mim hoje. Deus continua fazendo essa proposta para ti hoje. Você sabe que Deus está propondo para você. Lembra
todos nós somos capazes de lembrar, porque o Espírito Santo vai ministrando no nosso coração, nessas horas, né? O Espírito Santo vai falando conosco. Lembra? O Senhor vai falando assim: olha, se você continuar nesse caminho, você sabe que vai se arrebentar. Se você continuar fazendo essa opção, você sabe que vai se dar mal lá na frente. Se você continuar optando dessa maneira, mas se você resolver optar dessa maneira, você vai ser abençoado lá na frente. Então, é bom que a gente pare para pensar que Deus continua fazendo a proposta para o nosso coração hoje. E aí eu vou parando aqui para pensar, o que é que o Espírito Santo está falando comigo? O que é que o Espírito Santo está falando com você? Tem uma coisa específica que você é capaz de lembrar hoje e pensar: eu sei que o Senhor está ministrando comigo hoje por causa disso. Eu sei que Ele faz a proposta. A primeira é a proposta de vida, e aí o texto diz da vida e do bem. A vida e o bem. Se vocês guardarem o mandamento que hoje te ordeno, de que ames o Senhor teu Deus, de que andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passa para possuí-la. Se você olhar o versículo 8 do capítulo 30, está no texto anterior, não era lido por nós, não era para ser lido por nós hoje, no começo, então só vou colocar aqui. Versículo 7 diz assim: o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois, darás ouvido à voz do Senhor e cumprirá todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará. Porquanto o Senhor tornará a exultar em ti para te fazer bem, como exultou em teus pais. Olha, o Senhor está falando aqui uma coisa que parece aquilo que a teologia da prosperidade hoje chama, mas eu vou voltar a insistir. Nós não estamos falando aqui de uma bênção inconsequente, ou seja, de uma bênção que não tem uma causa. O Senhor está falando de uma bênção que tem causa. A causa da bênção aqui é a obediência. Olha, se você resolver me obedecer, se você resolver escolher a vida, se você resolver amar a Deus acima de todas as coisas, se você resolver observar os estatutos do Senhor, os mandamentos do Senhor, se você observar tudo aquilo que a palavra de Deus diz, você vai ser abençoado. Se você resolver obedecer a palavra de Deus, a tua casa vai ser abençoada. Se você resolver obedecer as coisas que Deus te ensina, o teu trabalho vai ser abençoado. Se você resolver obedecer ao Senhor, o teu povo será abençoado. Porque a obediência ao Senhor, não existe nenhuma coisa que Deus proíba para a gente que faça bem para a gente. Tudo que Deus proíbe para nós faz mal para nós. Quando o Senhor estabelece regras para nós, Ele não está querendo nos machucar. Quando o Senhor estabelece padrões para nós, Ele não está querendo tirar a nossa alegria, Ele está querendo nos proteger. Então o Senhor diz para nós: olha, se vocês resolverem obedecer, o que vocês vão colher é o bem. Se vocês resolverem olhar para Deus, agora é Moisés falando, né? Se vocês resolverem olhar para Deus, vocês vão ver que Deus vai abençoar a terra onde vocês vão entrar, vocês vão poder viver lá, e eternamente vocês serão cuidados por Deus. Você sabe do que eu estou falando? Os namorados sabem do que eu estou falando? Os noivos sabem do que eu estou falando? Os pais sabem do que eu estou falando? Os cônjuges sabem do que eu estou falando? Do Senhor
afirmar para o nosso coração: olha, se vocês resolverem obedecer a minha palavra, se vocês resolverem guardar os meus mandamentos, se vocês resolverem andar nos meus caminhos, se vocês resolverem obedecer os meus estatutos, Deus vai abençoar as vidas de vocês. Por que será que às vezes algumas coisas têm dado errado na nossa vida? Por que às vezes algumas coisas parece que elas não têm funcionado na nossa vida? Pode ser que aquela não era a proposta de Deus para a nossa vida. Pode ser que aquilo não era o que Deus queria para a nossa vida. Então, eu comecei um negócio, mas não deu certo. Talvez porque aquilo não era uma proposta de Deus para a nossa vida. Agora, irmãos, às vezes o negócio não deu certo porque nós começamos errado. Nós desobedecemos, nós fizemos o que era mal perante os olhos do Senhor. Por que às vezes aquele projeto maravilhoso que nós montamos não deu certo? Às vezes porque nós não obedecemos o Senhor. Porque o Senhor disse: se vocês obedecerem, eu vou abençoar. Mas Ele faz uma outra proposta. Ele diz: se vocês resolverem desobedecer, se vocês resolverem andar por outros caminhos, se vocês resolverem, se o teu coração se desviar, se não quiser dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Palavra dura do Senhor. Se vocês resolverem me desobedecer, vocês vão colher consequências horríveis. Está aí, ó, eu trouxe vocês até aqui, a bênção está aí. O que eu tinha de fazer, eu fiz, eu trouxe vocês, abençoei vocês, está aqui. Agora é com vocês. Vocês têm que fazer uma opção. Muitas vezes nós optamos por desobedecer. A Bíblia está cheia de histórias de servos do Senhor que resolveu desobedecer. Parece que o Cristiano pegou no domingo sobre Jonas aqui, né? Aquela palavrinha que tem lá, que Jonas dispôs no seu coração desobedecer. Eu sei que Deus quer que eu faça tal coisa, mas não faço. Eu sei que Deus quer que eu use os meus dons, os dons que Ele me deu, Ele quer que eu coloque a serviço dEle, mas eu resolvo que não vou fazer não, eu estou meio cansado. Quer saber de uma coisa? Eu não quero fazer não, então eu não vou colocar dons à disposição do Senhor, coisíssima nenhuma, porque quem manda no meu dom sou eu. Então eu mando no meu dom, eu administro no meu dom, eu não quero fazer, Deus manda fazer, mas eu resolvo, não vou fazer, pronto, acabou, não vou fazer. Eu não vou entregar meu dízimo, eu não vou entregar, porque eu cheguei à conclusão de que 10% é muito, então eu também não vou entregar, não quero entregar, eu agora sou dono da minha vida. Tal pecado, eu sei que ele é pecado, mas ele é gostoso, eu vou fazer, eu quero fazer, eu sou dono da minha vida, fui eu que me criei, eu sou o Deus de mim mesmo, por que eu vou servi-lo, se eu posso servir a mim mesmo? Se Deus me criou para obedecê-lo, eu resolvi que não quero obedecê-lo, então eu vou fazer da minha vida o que eu quiser. E a Bíblia diz que Deus deixa. Deus deixa. Isso é que é terrível às vezes. Deus deixa. Na história do filho pródigo, obviamente que aquilo é uma parábola e a gente não pode pegar literalmente tudo. Eu acho triste um detalhe naquela história. O filho resolve ir embora de casa. E a Bíblia não fala do pai falando nada. A Bíblia não fala se o pai falou para ele: filho, não vá não. A Bíblia não fala se o pai ficou chorando lá: pelo amor de Deus, não vá não. A Bíblia fala não. Ele resolveu pegar a sua herança e o pai deu a herança dele. Vamos embora. Nós temos a opção: ou ficamos na casa em comunhão com o pai e desfrutamos das benesses da casa. As benesses da casa nem sempre são tão boas quanto as benesses do mundo.
As benesses da casa não são tão prazerosas como as benesses do mundo. As benesses da obediência, elas tendem muitas vezes a ser inclusive desagradáveis. As benesses da obediência muitas vezes são absolutamente desprazerosas. Porque às vezes Deus não quer que a gente vá, porque Ele quer que a gente fique, mas aqui está tão pouquinho, está só um pãozinho seco. E eu olho aquele pãozinho seco e fico pensando, caramba, mas tem tanto pão maravilhoso lá fora, por que eu vou ficar com esse pãozinho seco? E por não querermos o pãozinho seco que Deus dá às vezes, nós optamos pelo pãozinho molhado de Satanás. E o resultado, nós sabemos que frequentemente é estrondoso. E era isso que o Senhor estava falando. E era isso que Moisés estava falando para aquele povo. Moisés estava falando, gente, eu estou velho, estou passando, e eu estou dizendo para vocês o que Deus está propondo para as vidas de vocês. A vida e o bem, a morte e o mal. Vocês devem escolher hoje. Josué, pouco tempo depois, assumiu a liderança e também falou para o povo, vocês devem escolher hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa vou servir o Senhor. O duro que eu acho é esse versículo 19, porque o texto diz assim, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Tomo hoje os céus e a terra como testemunha, para poder dizer, hoje mais uma vez eu lembrei ao teu coração. A gente toma uma decisão, ou mata o passarinho, ou solta o passarinho. Eu sei, irmãos, porque o Espírito Santo está falando comigo aqui, o meu coração se aperta, aqui, porque aqui dentro tem lutas, aqui dentro travam-se lutas tantas quanto as de vocês, e eu sei o que Deus está falando comigo, e eu sei que você não vai vencer tudo aqui, porque eu também não vou, mas eu sei que o Senhor é capaz de nos ajudar, se nós formos capazes de nos humilharmos diante dEle hoje, para poder dizer para Ele, eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui, contudo é possível que eu dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Vamos orar? Ora ao Senhor, coloca o teu coração, coloca o meu coração, coloca nossas vidas diante do Senhor e pede para Ele, para nos ajudar, para que a gente não se desvie, para que a gente não desobedeça, para que a gente não tenha satisfação em sair da casa e da comunhão do Pai. Vamos orar?